Graça e paz, família. A ressurreição de Jesus é um dos alicerces principais do Evangelho, sem o qual o Evangelho não teria sobrevivido a mais de 2000 anos. E está vivo até hoje. Jesus está vivo até hoje. Por isso a sua mensagem está viva até hoje. Marcos capítulo 16. Me acompanha. Do 1 até o 15. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e nada disseram a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 quando eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não creram nos que o tinham visto depois de ressuscitado. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Todo o texto está em volta da ressurreição de Jesus. Primeiro, o anjo falou para as mulheres que Jesus tinha ressuscitado e recomendou que ela fosse falar para os discípulos. Só que elas, aterrorizadas, estavam com medo, acabou que não disse nada a ninguém. Guardaram para elas. Jesus, a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. E elas foi lá e compartilhou. Eu vi Jesus, eu vi com os meus próprios olhos. Só que eles não acreditaram. Eles queriam vê-lo também, provavelmente. Você viu, você está dizendo que viu, mas a gente não acredita. Jesus apareceu para 2 dos discípulos. E esses 2 discípulos contou aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus ainda não creram. Depois Jesus apareceu aos 11, aos discípulos que estavam ali se alimentando, comendo. Aí eles passaram a crer. Jesus censurou a incredulidade deles, porque eles não acreditaram em Maria Madalena, não acreditaram nos 2 discípulos que viram Jesus. Precisaram ver para crer. E depois Jesus recomendou que eles fossem e pregassem o evangelho. E o evangelho chegou até a gente. O evangelho chegou até a gente não porque Jesus contou uma historinha. O evangelho chegou até a gente porque Jesus viveu a história, morreu e ressuscitou para sustentar as palavras dele. Por isso que as palavras dele são vivas até hoje. Por isso que no nome dele muitos são curados. Por isso que no nome dele muitos são libertos. Por isso que no nome dele muitos têm a vida restaurada. E é no nome dele que a gente tem a esperança da salvação. No nome daquele que vive, morreu por nós, ressuscitou e vive. Ouve as nossas orações, está à destra do Pai, intercedendo por nós, como diz a palavra. O Evangelho tem mais de 2000 anos de vida. Fora as profecias a respeito de Jesus antes disso. Nenhuma mensagem dura tanto tempo assim, com a mesma vitalidade, com a mesma força, com a mesma eficácia quanto a do Evangelho. O fato dele ter ressuscitado, dele viver e fazer cumprir as palavras dele. Como, por exemplo, eu poderia prometer 1000 coisas à minha família, mas se eu morrer, eu não vou conseguir cumprir. Mas Jesus prometeu.
morreu. Os discípulos ficaram tristes, mas ele ressuscitou, como quem diz: eu estou vivo, eu estou aqui e vou cumprir as minhas promessas. É nesse Jesus que a gente crê, naquele que vive com a capacidade plena de cumprir as promessas que ele fez. Um Deus que não mente, porque Jesus é Deus. A palavra deixa bem clara que ele é Deus. O Deus que se manifestou, que tabernaculou, que morou, habitou em um corpo físico e habitou e pisou na terra, andou entre os homens, ensinou, fez sinais e maravilhas, prometeu, morreu, ressuscitou. Ressuscitou e ele vive. É um dos alicerces principais do Evangelho. Creia, continua crendo, porque Jesus vive. Apareceu a muitos e ainda aparece até hoje. Eu ainda não vi, não ouvi, mas eu já tive livramentos que eu sei que só Ele poderia fazer. Por isso eu creio plenamente em Jesus. Creio plenamente que Ele vive, que Ele ouve as nossas orações. Creio plenamente na palavra dEle, nas promessas, nas correções, nas recomendações, no mandamento, nos ensinamentos dEle. Eu creio plenamente. Você também pode crer. Com certeza, você não irá se frustrar. Grande abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Glória a Deus por isso.